Boa noite. Está no ar o 3-1. Antes de começar o programa, quero lembrar a você, telespectador, que a partir de hoje o programa volta a ser exibido toda quarta-feira, neste mesmo horário, às 8 da noite. Hoje vamos falar sobre educação e como a tecnologia tem sido inserida no dia a dia das escolas. Vamos conhecer as novas possibilidades de aprendizagem a partir do uso de dispositivos tecnológicos e entender como crianças e jovens deste século se comportam diante de uma sala de aula. O que esperam da escola e como fica a nova relação aluno-professor. Para debater o tema, convidamos o subsecretário de Novas Tecnologias Educacionais da Prefeitura do Rio de Janeiro, Rafael Parente, o professor associado da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Henrique Sobreira, e o professor Herbert Gomes Martins, membro do Conselho Científico da ABED, a Associação Brasileira de Educação à Distância. Antes de começar, nossa equipe preparou uma reportagem sobre o tema de hoje. Vamos assistir. Tablets, smartphones, notebooks, videogames, apenas alguns dos dispositivos tecnológicos que estão incorporados no cotidiano de muitas crianças e jovens do século XXI. Eles são conhecidos como a Geração Z. Nasceram a partir da década de 1990, depois da popularização da internet. E não por acaso, são viciados em tecnologia. E é no dia a dia da escola que professores enfrentam um dos maiores desafios educacionais das últimas décadas. Como tornar o processo de aprendizagem prazeroso, dinâmico e interativo para essas crianças e jovens que usam a tecnologia compulsivamente? Como estimular a leitura dentro e fora das salas de aula? Alguns já têm a resposta. O que o computador tem, os livros hoje em dia não tem, né? Porque o computador é mais avançado, né? Aí ajuda bastante, porque o livro você tem que ficar procurando, página por página, né? O computador só você clicou, apareceu. A velha fórmula professor, livros e quadro negro estaria com os dias contados? Para os alunos da Escola Municipal André Urani, na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, tudo isso já faz parte do passado. Inaugurado este ano nas instalações da escola, o Ginásio Experimental de Novas Tecnologias, o GENTE, tem o aluno no centro do processo de aprendizagem. Na sala de aula, jovens do 7º ao 9º ano estudam juntos. Princípios como integração, interdisciplinaridade e flexibilização estão presentes no dia a dia de estudantes e professores, que ali são chamados de mentores. Não há mais reprovação, mas metas de aprendizagem. Grande parte dos livros foram substituídos pela Educopédia, uma plataforma colaborativa de aulas digitais que pode ser acessada dentro e fora da escola. Para os alunos, uma maneira divertida de estudar. É bem mais fácil, é bem mais dinâmico. Eu acho que é melhor do que você estudar em livros. Acho bem mais divertido, bem mais interessante. Além das aulas tradicionais, eles também aprendem a usar ferramentas para programação, web design e construção de blogs. Tecnologia que está acessível para todas as idades. Eli Estevânia não é da Geração Z, mas foi com o uso do computador que conseguiu cursar a universidade. Ela estuda em um dos quase 400 mil cursos à distância autorizados pelo Ministério da Educação e acredita ter feito a escolha certa. Eu optei pelo ensino à distância e não me arrependo. Eu acho que, para mim, agregou demais a minha profissão e a minha condição como pessoa também. Flexibilidade de horário e necessidade de atualização constante são apenas alguns dos motivos que levaram ao aumento da procura pelos cursos à distância. Dados do último censo realizado pela Associação Brasileira de Ensino à Distância mostram que, em 2009, foram realizadas cerca de 500 mil matrículas. Em 2011, os números saltaram para mais de 3,5 milhões de inscrições em diversos cursos espalhados pelo país. Francisco Botelho, membro da Associação Brasileira de Ensino à Distância, fala com entusiasmo deste crescimento, mas ressalta a importância da avaliação do MEC, tanto para o mercado quanto para o aluno. O mercado de trabalho vai procurar os seus profissionais
nos lugares em que, nas universidades, nas instituições de ensino superior, que são bem avaliadas. O estudante, cada vez mais, quando ele vai procurar uma instituição, ele também vai procurar aquela instituição que é bem avaliada, aquele curso que é bem avaliado. Presencial ou à distância, o uso de plataformas digitais na educação é cada vez mais comum dentro e fora das salas de aula. Mas Josemar Rodrigues, diretor de uma escola no município de Piraí, no Rio de Janeiro, enfatiza a importância do professor em qualquer processo de aprendizagem. A presença do professor, o estudo do professor, a inserção do professor no dia a dia é fundamental. O computador ele é uma ajuda importante, uma ferramenta importante, mas sozinho não. Professores e gestores da educação são unânimes. O maior desafio ainda é a constante busca pela melhoria da qualidade do ensino. Usar a tecnologia disponível a favor de alunos e professores, mas também repensar práticas pedagógicas e capacitar frequentemente os educadores. Um processo dinâmico e desafiador. Professor Henrique Sobreira, qual é o impacto das novas tecnologias na relação entre professores e alunos? A gente sabe que as crianças têm mais facilidade para lidar com essas tecnologias do que os professores, que são de uma geração, em alguns casos, até anterior à internet. Como é que isso, do ponto de vista pedagógico, você que é doutor em educação, está sendo abordado, estudado? Nós devemos começar a abandonar as práticas que são gerais, especialmente no Brasil, de usar a tecnologia nova para acelerar e fazer melhor as coisas velhas, que já não estão mais sendo feitas. Essa é a minha posição. Se a gente não inverte essa abordagem, nós não teremos sucesso com todo o dinheiro gasto para informatizar as escolas. Teremos um sucesso, mas que não depende da informatização, depende da criança fora da escola. Essa é uma questão que nós estamos cometendo um equívoco de abordagem em como começar isso. Até porque já começou. Deixa eu ver se eu entendi bem. Você quis dizer o seguinte, que nós estamos usando a tecnologia nova para transmitir um conhecimento velho. Conhecimento velho quer dizer o quê? Que é um conhecimento básico, que deveria ser uma coisa trivial, ou um conhecimento que caducou, que não tem mais utilidade? Não, não é o conhecimento que é velho, é a concepção de transmitir. Usando a palavra da informática, eu penso que nós, até hoje, vivemos na sociedade do download, onde o indivíduo ficava sentado e as coisas baixavam na sua cabeça para ele colocar no papel. Um conceito um pouco mais amplo do que a educação bancária de Paulo Freire. Tá? E o que essas tecnologias permitem agora, desde o surgimento da internet, desde o primeiro BBS, é que nós estamos entrando na era do upload, do peer-to-peer, onde nós não somos mais consumidores de conhecimento, não somos consumidores nem quando o transmitimos, nem quando o recebemos, e nós estamos sendo todos convocados a ser produtores do conhecimento entre os pares. E essa perspectiva de que todo aluno e todo professor não é mais aquela conversa antiga de quem é o centro da educação, se o professor ou o aluno. A questão toda é que a educação deixou de ser circular, ela passou a ser uma elipse com pelo menos dois focos e muito mais. É a reversão da nossa forma de abordagem e pensar a educação. Essas máquinas mudaram toda a sociedade e mudaram sem grandes custos, sem grandes esforços, porque elas têm um potencial dentro de si. E na educação, o nosso problema continua sendo que nós queremos continuar que a escola faça o de sempre, quando temos todo um aparato que é fazer exatamente o avesso, o melhor dos nossos sonhos, para que a escola funcione. Então a questão não é se o conhecimento é velho ou é novo ou é futuro. A questão é o nosso vício em acreditar que existem dois polos na educação, o que transmite e o que recebe. Não, isso não é mais possível. Vamos falar aqui com o Rafael. Rafael, do ponto de vista prático, você que está aí responsável por administrar a introdução da tecnologia nas escolas,
do Rio de Janeiro. Qual é a dificuldade que existe? A gente tem algumas dificuldades, né? Em primeiro lugar, eu concordo com o professor que hoje a gente precisa, em primeiro lugar, entender que a questão do conhecimento é uma construção mesmo que é feita ativamente pelos alunos, ou seja, tratar os alunos como seres passivos que precisam receber informações ou receber conhecimento é um erro que hoje a gente tem, inclusive, nas escolas que ainda vigoram no mundo todo e que a gente já sabe que não cabe mais. É um modelo de escola que já caducou e que a gente precisa de um modelo novo, né? E a gente sabe que com as novas tecnologias a gente pode, em primeiro lugar, trabalhar muito melhor a motivação não só dos alunos, mas também dos professores. A gente pode quebrar barreiras de tempo e espaço, ou seja, essa produção de novos conhecimentos, essa produção ativa que requer um link, uma conexão entre ideias velhas e novas dentro do nosso cérebro. Ela pode acontecer não só dentro da escola e não só no tempo regimentar de aula, quanto acontecer em qualquer lugar. E acontece, ninguém aprende só dentro de um espaço específico, num horário específico, mas a gente sabe que os alunos e todas as pessoas vão continuar aprendendo durante toda a vida, com as suas famílias, com as suas comunidades, com seus amigos, jogando xadrez ou jogando um videogame, mas essa aprendizagem e essa produção de conhecimento, ela está acontecendo a todo minuto. Em terceiro lugar, é muito importante que a gente compreenda as novas tecnologias, especialmente esses novos aparelhos e a internet, como formas de se personalizar o processo de aprendizagem. Cada pessoa é única, cada pessoa traz uma bagagem histórica, cultural, familiar completamente diferente, tem um conhecimento prévio sobre diferentes questões completamente diferente, começa a frequentar a escola com um número de palavras conhecidas, inclusive, completamente diferentes, e essa bagagem anterior, ela precisa ser levada em consideração pelos professores e pela escola na hora de se criar um itinerário formativo, um processo de aprendizagem personalizado para cada um dos alunos. E para fazer isso, a gente tem uma série de dificuldades. Em primeiro lugar, a gente tem, como o professor acabou de falar, uma cultura e modelos de aprendizagem, modelos institucionais, modelos culturais prevalentes na sociedade, nas instituições de ensino hoje, que já caducaram, que não respondem mais. Já há uma série de descobertas da neurociência, das formas como a gente pode utilizar as novas tecnologias, que nos mostram que esse modelo não responde mais às nossas necessidades para esse novo século, e o que os alunos precisam de conhecimento e de bagagem para serem cidadãos críticos e que consigam alcançar os seus sonhos e os seus projetos de vida. Mas a gente tem também a questão dos professores que precisam refletir sobre uma nova postura e uma nova forma de atuar dentro da escola. Então, essa mudança de cultura, essa mudança de crença, de postura, de se ver enquanto educador, é uma mudança importante e é uma mudança que não é fácil de se fazer. E a gente tem, acredito que seja o segundo maior problema, problemas de infraestrutura mesmo nas escolas, e não só aqui no Brasil, mas mesmo nos países desenvolvidos ainda existe uma questão da qualidade da internet, por exemplo, da manutenção das máquinas, dos tablets, a questão de como os alunos estão utilizando e se eles sabem utilizar aquilo da melhor forma, né? Porque não adianta simplesmente prover o acesso para os alunos, mas também cuidar de questões de infraestrutura e cuidar também de como eles vão utilizar essas máquinas. Mas eu acredito que os dois maiores problemas são a questão do processo de desenvolvimento dos professores para que eles consigam se sentir confortáveis, refletir sobre uma nova prática, fazer uma transformação de cultura mesmo do que acontece dentro da escola, e a questão da infraestrutura com relação a máquinas, manutenção dessas máquinas, internet, rede sem fio e etc. Professor Herbert, você acha que é possível prescindir da escola, fisicamente falando, para que essa educação baseada em novas tecnologias possa atingir um número maior de pessoas? Você que lida com a educação à distância, que de certa forma faz um pouco disso, quer dizer, prescinde vamos dizer assim, do lugar físico para que as pessoas tenham uma presença na escola e viabiliza, vamos dizer assim, uma presença virtual, uma participação virtual, uma relação virtual entre professor e aluno. Quais são as áreas em que isso realmente dá resultado? Que áreas isso
pode ser um grande equívoco? Azedo, como você colocou, prescinde, mas não desconsidera, né, o espaço físico. Se você for ver, por exemplo, a questão de um curso de graduação, há uma exigência, por exemplo, que os cursos de graduação que formam, por exemplo, bacharéis ou licenciados, né, eles têm que ter um espaço físico, né, uma infraestrutura física em termos de laboratório, existe uma presencialidade, né? A gente não pode confundir ensino à distância com aluno à distância ou aluno fora da escola, né? A escola continua a existir, mas de uma maneira ressignificada. E é um processo que está em desenvolvimento. A gente está encontrando, na minha opinião, ainda o formato correto, né, da escola, de como ela deve existir, de como ela deve funcionar. No Brasil, os cursos à distância, em termos de graduação, eles centram muito naqueles cursos que não dependem de uma grande infraestrutura, de uma infraestrutura muito complexa. Alguns cursos, por exemplo, têm restrições dos conselhos profissionais para funcionar à distância. É o caso, por exemplo, da medicina, é o caso do direito, de algumas formações na área de saúde. Por outro lado, nas licenciaturas, nas áreas de humanas, você vê uma proximidade maior, né, da linguagem à distância com a proposta de formação e com as expectativas de formação também desses alunos. Agora, é importante que se diga o seguinte: no Brasil, num país de dimensões continentais como o Brasil, a educação à distância ela cumpre um papel importantíssimo, que é o de aproximar pessoas que, por limitações físicas ou por dificuldade de acesso, acabam ficando alijadas do processo de formação continuada. Então, é um papel muito importante, não é por acaso que o Brasil tem uma experiência hoje bastante importante na formação de professores com a Universidade Aberta do Brasil, que é um projeto que existe desde 2006. Hoje ele é capitaneado pela CAPES, que é um órgão que pertence ao Ministério da Educação e que cuida justamente da formação aí de cerca de 500 mil alunos e daqui a 2 ou 3 anos se prevê em torno de 1 milhão de alunos participando. Nas áreas de licenciatura, basicamente, né? Formação de professores em letras, em histórias, em artes, nas ciências, né? Nas chamadas ciências, onde a gente tem um gap tremendo de professores, física, química, matemática, biologia. São iniciativas bastante interessantes, funcionam com consórcios de universidades, normalmente universidades públicas, são mais de 80 universidades envolvidas nesse consórcio. É uma experiência que já está gerando frutos com professores formados e que se formam dentro de uma linguagem ou digamos assim, alinhados com uma linguagem das novas tecnologias. Porque o que a gente tem que considerar, de qualquer forma, é o seguinte: por que a escola abraça as novas tecnologias? Porque, na verdade, nossa vida já é permeada pelas novas tecnologias. Nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco, daqui a pouco. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos já. Estamos de volta com 3-1, que hoje recebe o subsecretário de Novas Tecnologias Educacionais da Prefeitura do Rio de Janeiro, Rafael Parente, que está à frente do projeto Gente na Comunidade da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, o professor associado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o UERJ, Henrique Sobreira, doutor em Educação, e o professor Herbert Gomes Martins, membro do Conselho Científico da ABED, a Associação Brasileira de Educação à Distância, e também avaliador do MEC para Educação à Distância. Nós vamos retomar a nossa conversa, né, sobre o impacto das novas tecnologias, e eu vou fazer aqui uma provocação a vocês. Quer dizer, a sensação que eu tive aí, com essa conversa nossa no primeiro bloco, foi de que, de certa maneira, os alunos eles estão sendo assim um pouco também de uma espécie de cobaias, né, das experiências que estão sendo feitas nessa área, porque há vamos dizer assim, ainda um desconhecimento muito grande do que poderia ser os efeitos colaterais do uso intensivo de tecnologias na educação. Ou eu estou exagerando? Acho que não, porque existe uma métrica hoje, por exemplo. Você tem, a ABED, por exemplo, acompanha isso.
a performance dos alunos que estão matriculados em cursos de graduação, estamos falando aqui só de curso de graduação, que é um recorte pequeno, se você for considerar o universo de alunos matriculados em curso à distância. Se você for considerar cursos livres, cursos corporativos que as empresas oferecem através de seus centros de treinamento, universidades corporativas, a gente vai para um universo muito maior. Mas onde a gente pode mensurar, por exemplo, avaliar através dos exames universais, como ENAD, por exemplo, que é o Exame Nacional de Desempenho do Aluno do Ensino Superior, o percentual de acertos dos alunos à distância é maior, tende a ser maior. E por que isso acontece? Fundamentalmente porque o aluno à distância ele é levado a desenvolver uma competência que nem sempre o aluno do curso presencial desenvolve, que é a capacidade de estudar autonomamente. Estudar por conta própria, ter disciplina, ter leitura, ter capacidade de interpretação e, ao mesmo tempo, de buscar novos conhecimentos. Ou seja, o aprender, que é um dos 4 pilares do Jacques Delors. Mas aí há uma diferença quase que de partida, né? Porque um vai para a escola compulsoriamente, né? E o outro vai por adesão espontânea, praticamente. Ele procura o curso à distância na maioria dos casos. Mas essa que é a questão central, porque nós, professores, não conseguimos perceber o quanto a escola é detestável para as pessoas normais, ou comuns, se você preferir. A grande questão nossa é que não é que a escola não é uma coisa que sempre foi boa. A escola sempre foi um lugar onde as pessoas aceitaram, ficaram algum tempo e saíram. Algumas pessoas gostam dela e se tornam professores, e ficam a vida inteira. E isso é central da gente entender por que os nossos alunos não são cobaias. Porque a maior parte das pessoas suporta a escola, tenta aproveitar o que pode dela e depois sai rapidamente. Os alunos até podem estar sendo tratados por cobaias por pessoas como eu, como Rafael, como Herbert, mas os alunos são muito racionais. Por exemplo, por que quando nós falamos sobre jogos educativos por internet, a gente fala sobre xadrez? Por que não Call of Duty não seja um jogo tão ou mais educativo do que o xadrez? Porque nós somos escolares. Por mais que a gente fale da autonomia que a gente dá ao estudante, a gente não dá essa autonomia. A gente quer dar a autonomia nas coisinhas antigas que a gente acha que são educativas. Isso é uma coisa que só casa direito com o pensamento daqueles que são ou serão professores. As pessoas comuns não se sentem tratadas como cobaia. As pessoas comuns não estão interessadas em resultado do ENAD, talvez no vestibular para entrar. As pessoas comuns estão até procurando a educação para se divertir. Por isso, muitas vezes, a sensação que a moça falou, por isso, muitas vezes que, olha, eu nunca iria fazer isso numa faculdade, mas em casa, enquanto tomo meu cafezinho, enquanto converso com meu marido, atendo o telefone da minha cunhada, eu suporto aprender a equação biquadrada. Essa é uma questão que nós precisamos entender. As novas tecnologias só produzirão o impacto que a gente gostaria na escola quando todas elas foram percebidas como crítica radical a tudo que nós praticamos como escola. Toda vez que a gente tentar, seja educação à distância presencial, fazer a sua introdução como modo de melhorar a escola, vamos fracassar em nossos objetivos, mas felizmente os nossos alunos obterão maravilhosos resultados colaterais. Essa é a mudança de perspectiva que as minhas pesquisas indicam que são necessárias. Rafael, lá na Rocinha é assim que a banda toca? Deixa eu dar a minha contribuição, em primeiro lugar, falando que a gente não começou essa experiência ou a utilização das novas tecnologias educacionais com o Gente na Rocinha, mas a gente já está fazendo isso há pelo menos 3 anos com a plataforma de aulas digitais, que vai completar 3 anos agora. E, em primeiro lugar, falando da nossa gestão aqui no Rio de Janeiro, é experimental, mas até certo ponto. Por quê? Porque todas as nossas estratégias, todos os nossos planos de ação, eles têm benchmarks. Então, a gente olha para outras experiências aqui no Brasil e em outros lugares do mundo e vê o que deu certo ou não e o que pode ser aproveitado. E inovação, de novo, não necessariamente nessa linha de utilização de computadores e internet, mas para a criação do Gente, por exemplo, a gente teve como benchmark a Escola da Ponte em Portugal, as ideias do professor Antônio Carlos Gomes da Costa como pedagogia da presença e educação interdimensional. Então, inovar na educação mas lá não tem máquina de teste.
necessariamente que você tenha que ter computadores e internet. Para o telespectador entender, o que é a máquina de teste? Aí que Máquina você de teste referiu? é uma migração da avaliação somente no papel para uma avaliação também baseada nos computadores. Então, Isso não tem na Ponte. mas tem avaliação na Escola da Ponte. E como eu falei, assim, a gente não copiou um modelo da Escola da Ponte. A gente trouxe aquilo que nós considerávamos que seria adaptado para uma cultura brasileira na Rocinha e dentro das estratégias dessa gestão, que considera que nós precisamos avaliar as habilidades dos alunos. Em segundo lugar... O que é essa avaliação, assim, só para eu conseguir entender? Tá, deixa eu só terminar o meu ponto rapidamente. A segunda questão que eu acho que a gente precisa compreender é que nós, e eu acho que já existe um consenso nesse sentido, nós precisamos modificar a educação pública no Brasil para que nós consigamos urgentemente ter um padrão de qualidade de educação melhor. A gente já tem hoje, e os resultados do PISA, da Prova Brasil, do Enem, até os primeiros resultados nas universidades, inclusive públicas, mostram isso, que a gente tem um número enorme de alunos, talvez mais do que 80%, 90%, chegando ao final do ensino médio, sem habilidades básicas de português e matemática. Ou seja, o que a gente não pode mais é continuar com um modelo, com um sistema que não funciona e que é reprovado. É o sistema todo que está reprovado. Se você tem um sistema de educação... É o sistema que está reprovado. Um sistema de educação no Brasil, onde você chega no final do terceiro ano, alunos que deveriam estar prontos para começar um curso universitário e que não têm nem habilidades básicas de matemática, de conseguir calcular uma taxa de juros, por exemplo, ou de conseguir interpretar uma notícia de jornal, isso é muito grave. E aí é imprescindível que todas as pessoas de todas as áreas no Brasil compreendam a gravidade dessa situação e que não é com remendos que a gente vai dar conta de resolver, mas a gente precisa de um novo modelo e um novo sistema educacional. A gente precisa urgentemente inovar no conteúdo, no método e na gestão para que a gente consiga dar um salto de qualidade e levar o Brasil para um patamar de qualidade de educação pública que a gente precisa, que a gente merece, não só para nós enquanto país, enquanto sociedade, enquanto economia que compete com outros países, mas também para esses alunos que estão tendo os seus futuros jogados no lixo. Agora, não é um pouco assim uma fuga para frente, você fazer uma introdução maciça de novas tecnologias, quando o problema crucial é o sujeito ler, escrever, saber fazer as quatro operações. A questão é, todos os nossos programas aqui, eles têm sistematização noção mínima de uma e língua tem avaliação. estrangeira. Por exemplo, Eu acho que nós vamos chegar mais rápido aonde nós estamos chegando. Eu concordo com a sua pergunta. Não, eu discordo pelo seguinte, a gente faz sistematização e avaliações de todos os nossos projetos aqui. Quando nós entramos com a Educopédia, nós tivemos um ganho de 20% na Prova Rio, ou seja, nós entendemos que os nossos alunos passaram a aprender mais matemática por conta da utilização das novas tecnologias. No ano passado, a gente introduziu um curso de alfabetização, de conceitos iniciais básicos, de letramento, ou seja, os alunos aprenderem a ler e escrever, e conceitos iniciais básicos de matemática, para o primeiro ano. E a gente colocou um projetor, um netbook, caixas de som, microfones para todos os professores. A gente passou a ter, ao invés de 85% no final do primeiro ano, não é o terceiro ano, os alunos com 6 anos de idade. Anteriormente, a gente tinha 85% dos nossos alunos terminando o primeiro ano completamente alfabetizados. E a gente estava crescendo ano a ano, cerca de no máximo 2% de um ano para outro, nessa porcentagem de alunos plenamente alfabetizados ao final do primeiro ano. Depois da inserção do Pé de Vento, que é essa mistura de curso de alfabetização com livro digital, com games, e muito diferente de xadrez. São games que os alunos gostam mesmo de jogar. A gente deu um salto de 85% para 90%. Ou seja, 90% dos nossos alunos estão terminando o primeiro ano com 6 anos de idade, sabendo ler, escrever e sabendo conceitos básicos de matemática. Alunos aonde? Na cidade do Rio de Janeiro. Na rede inteira? No município do Rio de Janeiro. Vamos ouvir aqui o professor Henrique, que está aqui Não, quieto. eu acho que isso é um pensamento muito escolar. Toda criança de 6 anos de idade termina o primeiro ano no tempo certo, porque ela faz 7 anos. Somos nós na escola que traçamos parâmetros, dizendo, não, ela tem que ser isso, ela tem que ser isso. Não, as crianças sempre completam o seu primeiro ano quando fazem 6 anos, a não ser que com acidente elas morram, elas chegarão ao 7º ano de vida. Isso é importante, nós na escola queremos controlar, administrar isso, e todos nós sabemos que
A gente obtém na avaliação os resultados que o avaliador pretende e que o avaliado também pretende. Existe um acordo secreto, avaliador-avaliado, que vai dar um resultado específico. E todos nós sabemos, o Rafael sabe, as nossas crianças, os nossos jovens, sabem muito mais do que o PISA pede. O resultado das nossas crianças no PISA é apenas em relação ao que o PISA pede. Eu não estou dizendo com isso que a nossa educação seja uma maravilha, porque ela não é, ela podia ser um pouquinho melhor. As crianças e os professores podiam ficar muito mais felizes. Criança gosta de faltar aula, professor adoece. Se pegar dados de adoecimento de professor, são impressionantes, não é? Ou seja, a gente tem que começar a pensar como que as novas tecnologias tornarão a escola menos desagradável e não como ela apenas mantém os aspectos da desagradabilidade e do desconforto que a escola provoca. Evidentemente, nós sabemos, se você dá uma caixa de giz a mais para um professor, os seus alunos vão melhorar, porque ele vai escrever mais no quadro, os alunos vão copiar mais. Qualquer coisa que a gente dê num sistema escolar como o brasileiro, para o professor e para os alunos, melhora, porque nós damos muito pouco para os professores, damos muito pouco para os alunos, entende? E eu não sei se essas coisas, eu não sei se educação tem que ser medida por resultados de curto prazo. Eu não sei se o impacto dessa iniciativa do Rafael no Gente agora vai ser visto no ano que vem. Eu acredito que vai ser visto daqui a 20 anos, por essas crianças. É importante você avaliar, porque tudo que você avalia, você tem gestão sobre aquilo, né? E quando a gente fala de educação à distância, a gente fala, por exemplo, de envolvimento de recursos, de expectativas. Por exemplo, o custo, o gasto com tecnologias de informação na educação no Brasil gira em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais. É uma soma bastante significativa. São instituições que investem em tecnologias, em novas metodologias para melhorar seus resultados, etc. E a gente tem que entender o seguinte: quando a gente hoje está trabalhando com educação, seja ela à distância, seja ela híbrida, né? Educação à distância, encorpada, inserida, né? em metodologias presenciais para enriquecer, para colocar a aula além da sala de aula, né? Os conteúdos além do espaço da escola, a gente, na verdade, está buscando um padrão, né? E esse padrão se consegue através da avaliação. Nós estamos buscando, na verdade, o que está em discussão aqui é um modelo de cidadania hoje que não se fala na cidadania brasileira ou na cidadania do Rio de Janeiro, é numa cidadania global. A nossa preocupação é formar um aluno que tenha trânsito no mundo que se conecta em tempo real. A propósito disso, vamos ouvir aqui uma pergunta de telespectador sobre esse tema. Os cursos de EAD são aceitos da mesma forma que os outros cursos presenciais? Ainda há preconceito. Ainda há, principalmente quando é a primeira formação. É mais aceito quando você trabalha com cursos livres, quando tem capacitação, quando você faz, por exemplo, uma pós-graduação. Mas essa é uma tendência que tende a, enfim, que é redundante, né? Uma tendência de se acabar com isso com o passar do tempo pela própria expansão do próprio sistema. Com a formação de professores, com o desenvolvimento de uma linguagem e principalmente com a percepção da qualidade desses alunos também. E da fronteira cada vez menor entre curso presencial e curso à distância. Se você for perceber hoje as maiores inovações metodológicas que existem, como essa que o Rafael é responsável, ela na verdade não exclui a escola e não exclui a presencialidade, mas adiciona a tecnologia para aumentar o tempo de ligação do aluno com o conhecimento. E mais do que isso, colocar o aluno também como corresponsável por esse conhecimento, como sujeito ativo desse processo. Eu vi o Rafael falando sobre a experiência da Escola da Ponte. Quando eu comecei a ler sobre a experiência do ginásio experimental, do Gente, me lembrou muito essa experiência justamente nos 4 aspectos que eu acho mais interessantes. O primeiro é a questão da meta, do aluno se comprometer com uma meta de aprendizado. E isso só faz isso quando você tem um outro contrato pedagógico, diferente do contrato pedagógico tradicional, que é, eu acho que, objeto de crítica consensual nossa aqui. O segundo é a questão da barreira
barreira da sala de aula e da turma. Você pertencer a uma turma, pertencer a uma aula. Essa é uma outra inovação também que a Escola da Ponte trouxe para a gente. A terceira e fundamental é o envolvimento do professor dentro de uma nova metodologia, em que ele também ajuda a formar este projeto. O maior problema hoje que a gente tem nas escolas é que o professor, ele quase sempre é convidado a participar quando não convocado, mas ele não é parte, ele não constrói junto o projeto pedagógico da escola. E outra questão que é extremamente importante, que é a questão da autonomia. Quer dizer, é fundamental. Por que servem as tecnologias na educação? Para aumentar, na minha concepção, para aumentar a autonomia. Nós só vamos formar melhores cidadãos, seres humanos com maior profundidade, com maior capacidade de se adequar e transitar nesse mundo, se nós dermos a eles autonomia. Nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos já com 3-1, debatendo os rumos da educação com as novas tecnologias. Voltamos com o terceiro e último bloco do 3-1. Nós recebemos aqui no estúdio o subsecretário de Novas Tecnologias Educacionais da Prefeitura do Rio de Janeiro, Rafael Parente, o professor associado da UERJ, Henrique Sobreira, e o professor Herbert Gomes Martins, membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Educação à Distância. Nós vamos começar esse bloco agora ouvindo o depoimento de uma mãe. Ela fala da sua preocupação em relação ao filho, a forma como ele lida com as novas tecnologias. Vamos ver. Televisão, videogame e computadores. O que acontece com meu filho quando ele fica exposto a esses monitores? Cada um deles, a televisão, o computador e o videogame, causam um dano específico às crianças. Então, o primeiro dano, muito importante que eu achei, é o dano visual, que é uma atrofia da musculatura visual devido à distância constante que a criança fica do monitor, seja ele qual for. Aquela distância constante, a imagem irreal, é uma imagem chapada, é uma imagem sem relevo, e é uma imagem com uma retroiluminação, com uma iluminação que não existe na natureza. Esse constante, esse tempo todo sentado ali, aquela distância, causa um atrofiamento dessa musculatura. Um outro dano importante para a gente levar em consideração também é o auditivo. Existe um embrutecimento auditivo. E normalmente, né, é padrão isso, o som desses equipamentos, ele é um som abafado, não é um som real, não é uma reprodução de som de verdade, né? E ele também, ele é alto e forte, porque ele precisa chamar a atenção o tempo inteiro, porque tudo tem que ser forte, alto, muito barulhento. Um outro aspecto muito importante é o da hiperatividade, da falta de concentração e afins. A criança, ela fica o tempo inteiro bombardeada por muitas imagens, muitos sons, muitas cores, muitos acontecimentos, então é muito estímulo. Esse muito estímulo se torna um vício, se torna uma coisa muito difícil para a criança depois de lidar no dia a dia. E aí, Rafael, como é que fica, hein, esse risco com relação à saúde das crianças? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que considerar que esses danos que a mãe fala no vídeo, eles podem acontecer, mas isso quando de fato existe um uso excessivo, se a criança ou o jovem passar a radicalizar realmente na utilização desses aparelhos, e que a gente ainda, as pesquisas ainda estão muito, não tem realmente conclusões científicas. Vamos fazer aqui assim um cálculo raso, quer dizer, a criança já fica muito tempo diante do computador, da televisão, do game em casa, né? Aí ela vai para a escola e ela vai ficar mais tempo ainda diante da televisão, do computador, do game. Mas mesmo na escola, o que acontece? Se você for na escola da Rocinha hoje, a utilização desses aparatos, dos computadores, da internet, do smartphone, não deve passar um quarto do tempo que eles ficam lá na escola, né? E essas crianças, eles têm que aprender também que a utilização da internet, dos computadores, tem que acontecer de forma crítica. Ou seja, se eu avalio o tempo que eu passo nas redes sociais, no Twitter, no computador, se eu avalio se eu vou ler agora um livro digital, um livro impresso, se eu vou me exercitar fisicamente, se eu vou para a rua, se eu vou assistir TV ou fazer algum outro tipo de atividade que não seja de forma digital, esse comportamento, essa habilidade também de fazer de ser autocrítico,
autocrítico em relação ao seu comportamento, em relação às suas ações, em relação à consequência das suas ações, isso também deve ser desenvolvido na escola. Ou seja, as novas tecnologias têm que ser inseridas no contexto escolar, porque as crianças se sentem mais motivadas, os professores se sentem mais motivados, há mais aprendizagem, ou seja, eles estão aprendendo mais matemática, português e estão desenvolvendo outras habilidades não cognitivas, por exemplo, perseverança, resiliência, autocrítica e autocrítica em relação a esse comportamento também cidadão da utilização das novas tecnologias. Então vamos, a partir disso aí, tratar de um assunto que eu acho que é muito importante e que todo professor já conviveu com ele de uma maneira ou outra, né? Que é o aluno lento, aquele aluno que tem dificuldade de aprendizado, às vezes na matemática, às vezes no português, às vezes numa língua estrangeira, ou em ciências, e que vai ficando para trás, porque a turma é tratada mais ou menos homogeneamente, os que são mais dedicados e aplicados avançam, os que são lentos vão ficando para trás, eles se desinteressam, começa a faltar aula, e se não houver uma ajuda do professor, ele fica para trás. Como lidar com como lidar com isso usando essas novas ferramentas? Ao invés de usar a tecnologia dentro da escola para melhorar o que a escola fazia de velho, é necessário que a tecnologia seja implantada, porque a tecnologia é vida. Houve mudança de cultura. Quando há mudança de cultura, as pessoas se estranham, inclusive aqueles que estão na cultura. Você e eu ouvimos rock em tão grande altura, nossos pais iam falar horrores, você vai estragar o seu ouvido, e o nosso ouvido não estragou tanto assim quando essa mãe está preocupada. A segunda coisa é que a questão de lentidão, não é? É uma lentidão que precisa ser melhor avaliada. Se você vai lá na didática magna de Comênios, na metade do século XVI, você já vê que ele já falava sobre os alunos lentos e, principalmente, ele preferia os lentos, porque os rápidos chegam rápido num lugar que eles não sabem ainda se é lugar para chegar. Tá? O problema da nossa escola contemporânea, depois que La Salle deu uma modificada e organizada nas ideias de Comênios, é que nós estabelecemos padrões e mais tarde criamos avaliação. E aí nós passamos a analisar a lentidão ou a rapidez não em relação ao sujeito autônomo, que sempre... A autonomia é eu escolho a minha velocidade, eu não aceito o padrão. E aí, na verdade, por motivos de gestão, de facilitar o convencimento ao povo que ele precisa pagar a escola, seja particular ou seus impostos, nós criamos essa padronização, criamos essa avaliação, criamos essa contagem que mata a principal característica de todos nós. Todos nós somos lentos naquilo que somos melhores e mais gostamos. Todos. Todos nós, sem exceção. As nossas melhores coisas, as nossas melhores conquistas são feitas num ritmo bem vagaroso e que ninguém percebe que estamos fazendo. A gente até consegue algumas coisas com rapidez, mas todas elas são abandonadas tão rápido quanto chegamos lá. Então, a escola, nós vivemos há cerca de 300 anos com essa... Vamos estabelecer marcos e vamos fazer com que todos cheguem igual lá. Eu discordo em primeiro lugar. Se você fala de uma gestão, de uma administração, por exemplo, o que é esperado do governo? Que ele administre o país, o estado, a cidade, etc. E para você administrar uma sociedade, você precisa chegar a convenções, como é a Convenção dos Direitos Humanos, por exemplo, e como é a nossa Constituição, as nossas leis e as nossas regras, do que é um comportamento que se espera de um cidadão naquela sociedade. E para que ele atue como cidadão naquela sociedade, ele precisa ter certos conhecimentos, ele precisa desenvolver certas técnicas, certas habilidades, ter certas competências, para que ele de fato consiga, por exemplo, se atualizar em relação às notícias do país e do mundo, para que ele consiga fazer compras numa loja sem ser enganado, para que ele consiga fazer contas da sua própria casa ou das suas finanças pessoais. Então ele precisa ter competências que são desenvolvidas dentro da escola. E para que o sistema educacional
educacional compreenda quem é que está aprendendo ou quem é que não está aprendendo, que escola que precisa de mais ajuda, que professor que precisa de mais ajuda, que aluno que precisa de mais ajuda no desenvolvimento dessas competências, para essa gestão, para essa administração de um sistema, a gente precisa dessas convenções que são o que cada um precisa ter o direito de aprender, ou seja, o que aos 6 anos de idade, aos 7, aos 8, aos 9, ele precisa aprender e como é que nós vamos avaliar essa aprendizagem. Não só em relação à parte cognitiva, mas em relação à inteligência emocional, em relação à corporeidade, como é que eu estou cuidando do meu corpo, como é que eu estou cuidando do meio ambiente, como é que eu compreendo a questão da sustentabilidade no país, como é que está o meu desenvolvimento filosófico e espiritual, por exemplo. Todas essas dimensões, elas precisam ser contempladas dentro de uma formação. Nós precisamos de padrões para lidar com um sistema e nós precisamos de avaliações para entender o que está acontecendo nesse sistema. Mas isso não significa que nós não podemos personalizar um processo de aprendizagem, como acontece na escola da Rocinha, que aquele aluno que tem as suas metas de aprendizagem e que não consegue bater uma meta, por exemplo, de história, que eu deveria bater nessa semana e que a avaliação mostrou para mim e para o meu professor, que eu não conseguia aprender aquilo que eu deveria aprender, não consegui desenvolver aquela habilidade. Então eu tenho um tempo separado, toda sexta-feira, para o meu reforço, para uma recuperação paralela minha, daquilo que eu não consegui desenvolver, e na próxima semana eu vou passar a dedicar um pouco mais de tempo e de energia, tanto minha quanto do meu professor, que vai estar mais próximo de mim, eu vou poder contar com outros instrumentos para conseguir recuperar aquilo que não foi aprendido. Ou seja, existe a possibilidade de nós personalizarmos a formação para cada aluno de acordo com as suas necessidades, os seus interesses e as suas áreas mais problemáticas. E na educação à distância, como é que se lida com um aluno lento? É a questão da autonomia. A educação à distância ela permite isso, que cada aluno possa desenvolver a sua metodologia, o seu tempo, a sua necessidade e a sua aptidão. Eu trabalho também dirigindo uma universidade, sou diretor da Escola de Ciência e Tecnologia da Unigra Rio. Lá nós formamos professores também dentro dessa nova metodologia. Nós lidamos com essa realidade também porque, de uma certa forma, a gente insere o ensino à distância no ensino presencial. E isso é o que todo mundo está buscando, na verdade. E a realidade é a seguinte, com a utilização de novas tecnologias, você pode sim motivar o aluno, você pode trabalhar interesses múltiplos no aluno, através do quê? Do desenvolvimento de outros estímulos, além dos estímulos que você tem na sala de aula. A sala de aula tem o tempo certo, ela tem a geografia, ela tem o posicionamento dela dentro de um determinado horário e o conhecimento, nós sabemos que ele é sem fronteiras. A gente tem um problema muito sério hoje que a gente precisa lidar. O Brasil tem indicadores muito graves de evasão. No ensino fundamental, nós temos 7% dos estudantes evadindo. Houve uma pesquisa há pouco tempo, comandada pelo Marcelo Neri, na Fundação Getúlio Vargas, mostrando que 40% desses alunos que evadem, eles evadem porque se declaram desmotivados. A escola para eles não tem interesse. Não tem interesse por quê? Porque não tem sentido estudar física, não tem sentido estudar matemática, não tem sentido estudar geografia fora de um contexto. E esse contexto, muitas vezes, independente do esforço do professor, da capacidade ou da estrutura da escola, muitas vezes ele foge, porque o aluno ele vem, como foi colocado no início, na matéria que abriu o nosso programa, o aluno ele vem como um nativo digital, ele vem permeado por todas essas tecnologias, ele vem empedernido pela internet. Na minha universidade existe uma linha de pesquisa chamada Internet das Coisas, que é justamente trabalhar com essa tendência de que a vida da gente, tudo de uma certa forma vai estar inevitavelmente conectado à internet. Hoje é o computador, é o celular e é a televisão, mas tudo na nossa casa, tudo à nossa volta vai estar conectado à internet. E a gente, obviamente, vai desenvolver uma nova cultura, uma cultura que vai fazer com que a gente lide melhor com essas coisas e, de uma certa forma, tranquilize a mãe da reportagem, né? A gente vai começar a lidar com essa coisa de uma forma melhor, isso vai fazer mais parte do nosso cotidiano do que hoje acontece. Bom, nós vamos encerrar, porque o tempo acabou, né? Pena. E vai ficar para outra a continuidade dessa discussão. O programa 3-a-1 fica por aqui. Se quiser assistir novamente, o 3-a-1 está disponível na internet, no site da TV Brasil. Agradecemos a presença do secretário de Novas Tecnologias
educacionais da Prefeitura do Rio de Janeiro, Rafael Parente, do professor associado da UERJ, Henrique Sobreira, e do professor Herbert Gomes Martins, membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Educação à Distância, e também avaliador do MEC para Educação à Distância. Até a próxima quarta-feira, às 8 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá!